E aí, pessoal, sabadão e continuamos aqui contra a desinformação da turma bolsofascista. Nossa sorte é que essa turma não é nada inteligente, pelo menos a sua grande maioria. Hoje a nossa protagonista é a deputada por Santa Catarina, Júlia Zanato. Até o deputado que a sucedeu ficou meio pé da vida com ela, com tanta mentira, uma até muito absurda como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, pérolas da Júlia Zanato. Os deputados que votaram pela reforma chancelaram ao Conselho, meu Deus, ao Conselho Soviético, a possibilidade de editar a lei complementar. Não existe mais Constituição no Brasil. Minha filha, olha, pelo que eu sei, a União Soviética acabou nos anos 80 ainda, acho que ela, sei lá, não sei o que ela anda fumando não, cara. Mas enfim, essa deputada é aquela mesma que vestiu uma camisa deixando a entender que a turma dela deveria matar Lula. Se tudo isso que eu já mostrei não fosse suficiente, olha só o quanto essa moça é sem noção, fora da realidade das pessoas normais. Essa matéria da revista Fórum, na época do massacre daquelas crianças lá em Santa Catarina. Após massacre em escola, veja a inacreditável preocupação da deputada que ameaçou Lula. Ela postou no Twitter dela, G1 postou ataque com arma e não especifica no corpo do texto que é uma arma branca, ou seja, um machado. Ela é da turma armamentista, que quer indiscriminalizar o uso de armas, ou seja, qualquer cidadão que tenha grana pode comprar uma arma. Aí a preocupação dela não era com a dor da família não, como ela escreveu aí não, era para que o Globo especificasse que a arma não era uma arma de fogo. Aí eu separei aqui umas reações e vou ler para vocês. Ó. Não vejo de que forma a descrição detalhada vai reconfortar as famílias em luto. Tem uma outra aqui que eu achei bem interessante. Vocês podem pausar e ler, eu vou ler só algumas. É nessas horas que a gente vê o tamanho da loucura que é o bolsonarismo. Outro comentário, um massacre de crianças. E o que te importa é o tipo de arma. É assim que conhecemos a índole das pessoas. E por último, que eu achei o melhor de todos, é inacreditável ela estar preocupada com o detalhe da arma. Gente, o bolsonarismo precisa ser estudado como uma doença urgentemente. Tanta dor, tanto sofrimento, e ela preocupada com o tipo de arma que está no G1. É inacreditável. Hoje à noite eu vou postar um short com um trecho da entrevista com o bolsominion Abílio. Cara, o nível de cognição dessa turma é impressionante. Vocês não podem perder, tá? À noite, às 21h30, eu vou colocar aqui nos shorts. Vamos lá, sessão comédia. Forte abraço! É porque vai ser o Estado pegando a mão, colocando a mão no seu bolso e tirando dinheiro da sua comida, do seu dia a dia. O Lula quer aumentar, repito, o preço da cervejinha que o cidadão trabalhador quer beber no final de semana. Que saudade do Bolsonaro, muitos dizem por aí. Eu, particularmente, pessoalmente gosto dele. Mas não é saudade da pessoa do Bolsonaro. É saudade de um governo honesto, um governo que pensa no povo brasileiro, nos mais pobres. Bolsonaro, na pandemia, não se preocupou em ficar do lado de narrativa. Quem fica do lado de narrativa é a esquerda. Bolsonaro foi o único presidente que diminuiu o imposto. O único. E o que aconteceu? A arrecadação aumentou. E além do mais, pessoal, tem gente querendo fingir uma normalidade democrática após Bolsonaro ficar inelegível e meter logo uma reforma tributária que vai concentrar mais poder e mais dinheiro aqui em Brasília. Um presidente que tem orgulho de dizer que é comunista. Sabe o que comunista gosta de fazer? De tirar a tua propriedade. E não tô falando de grandes propriedades. A tua casinha, o teu pedacinho de terra que a tua família conquistou com muito trabalho, honesto, com muito suor. Comunista gosta de tirar. E Lula, não sou eu, não é teoria da conspiração. Lula disse que gosta, que tem orgulho de ser comunista. E vocês querem dar mais poder e dinheiro na mão de um cara que quer tirar tudo da população? Que tem orgulho de ser comunista? Quem sabe a arrecadação maior será para Argentina e Venezuela. Eu sou contra. Obrigada. Ok, deputada Júlia Zanato, lá de Santa Catarina. O que está em debate aqui são dois horizontes fundamentais. De um lado, os bolsonaristas que perderam o argumento para ser contra a reforma tributária precisam mentir, esconder e dizer algumas fake news. Uma deputada bolsonarista do meu estado diz que é um cheque em branco para o governo federal a reforma tributária. Ou não leu, ou está de má fé, ou está mentindo. Porque vai ter o Conselho Federativo, que com certeza será neste Conselho Federativo
contemplada a representação dos governos estaduais, levando em consideração a população e os estados. E nesse equilíbrio, este Conselho vai definir a distribuição dos tributos do IVA dual dos estados e municípios, do ISS e do ICMS. Segunda mentira, que vai tributar os mais pobres e a cesta básica. Fizeram carnaval nas redes sociais. E o relator ontem desmentiu aberta e publicamente. Vocês acham que Fernando Haddad e o presidente Lula, com a sensibilidade social que tem, tributaria ou aceitaria tributar os mais pobres e particularmente a cesta básica? Vocês perderam esse debate. Vocês vão ficar constrangidos aqui em votar contra a reforma tributária porque vocês não têm argumento. O segundo horizonte da reforma tributária não feita, e tem nessa proposição a necessidade do debate da questão dos agrotóxicos, que também nós criticamos, tem que deixar claro que os banqueiros que mais lucram nesse país, os especuladores mais lucram nesse país, não podem deixar em aberto, nesta reforma tributária, benefícios para o setor financeiro. Portanto, esse ponto tem que alterar. E de outro lado, não temos a reforma tributária sobre grandes rendas e sobre patrimônio. Essa é a injustiça do atual sistema e essa atual injustiça que se mantém com a votação desta matéria no dia de hoje. Não vamos mexer no 1% mais rico. Não concordo com a visão de que essa reforma tributária vai definir quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. No máximo, é uma reforma liberal. E por isso que vai ter concordância desse plenário para votar a favor. Nós temos que ir atrás de que efetivamente quem tem mais tem que pagar mais para universalizar as políticas públicas, distribuir renda e construir um país mais justo, mais solidário e mais igual. Tem que mexer no setor financeiro, tem que mexer nas grandes fortunas, tem que mexer nas grandes heranças, tem que mexer nesses setores que mais se beneficiaram com o imposto regressivo ao longo da história. Portanto, hoje não se conclui a reforma tributária. Hoje se conclui uma parte da reforma tributária, que é sobre o consumo e fazer um pouco mais de justiça nesta área do consumo. Mas nós queremos mais para fazer justiça com o país. Só é possível se fazer justiça tributária. E na justiça tributária, para universalizar direito à saúde, à educação, à infraestrutura, à neoindustrialização, numa perspectiva sustentável socialmente, ambientalmente e economicamente, é nessa direção que nós temos que apontar. Ainda não vai ser possível no dia de hoje, mas vamos votar sim na reforma tributária.